E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou a seu pai e a seus irmãos, e repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora vai, vê como estão teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebrom, e veio a Siquém. E um homem encontrou-o, porque ele andava errante pelo campo, e perguntou-lhe aquele homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Estou buscando meus irmãos, dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não o matemos. Disse-lhes mais Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos, a fim de o tornar a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a túnica de José, a túnica de várias cores, que trazia, e tomaram nu, e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantando os olhos, olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam aromas, e bálsamo, e mirra, que levavam ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, e vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas roupas. E voltou a seus irmãos, e disse: O moço não está lá, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e levaram-na a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a, e disse: É a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias.
E levantaram-se todos os seus filhos, e todas as suas filhas, para o consolarem. Porém recusou ser consolado, e disse: Porque com tristeza hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai por ele. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Hira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a, e entrou a ela. E ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. Ainda tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, como cunhado, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava no chão, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Porque disse: Para que porventura também não morra este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. E muitos dias se passaram, e morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois Judá se consolou, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Timina, ele com Hira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Timina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e se cobriu com um véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada de Enaim, que está no caminho de Timina, porque via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E virou-se a ela pelo caminho, e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porque não sabia que era sua nora. E ela disse: Que me darás, para entrares a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor te darei eu? E ela disse: O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está na tua mão. E ele lhe os deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou, e se foi, e tirou de sobre si o véu de si, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava em Enaim, no caminho? E disseram: Aqui não esteve prostituta nenhuma. E voltou a Judá, e disse: Não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o para si, para que porventura não nos façamos de escárnio. Eis que enviei este cabrito, e tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, e queima-se. Sendo ela, pois, tirada fora, mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este lenço, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que eis gêmeos havia no seu ventre. E aconteceu que, dando à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou à sua mão um fio de escarlata, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura, e chamou o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, que tinha em sua mão o fio de escarlata, e chamou o seu nome Zerá.
E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, e não sabia de coisa alguma, salvo do pão que comia. E José era formoso de porte, e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. Porém ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz, e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor tornou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim aquele servo hebreu, que nos trouxeste, para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, e gritando, ele deixou comigo a sua roupa, e fugiu para fora. E sucedeu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo quanto se fazia ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro mor de qualquer coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o padeiro pecaram contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra 2 de seus oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os na casa do capitão da guarda, na prisão, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda os pôs a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou a estes oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Porventura não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José:
Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e faças menção de mim a Faraó, e fez-me sair desta casa. Porque, na verdade, fui furtado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: Também eu sonhei, e eis que 3 canastos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todas as comidas de Faraó, obras de padeiro, e as aves as comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José, e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará fora a tua cabeça de sobre ti, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, que era o dia do nascimento de Faraó, que deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor, no meio dos seus servos. E restituiu o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 vacas formosas e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã estava perturbado o seu espírito, e enviou, e chamou todos os magos do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou os nossos sonhos, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu, a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e entrou a Faraó. E disse Faraó a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, e ouvi dizer de ti que houve sonhos para os interpretar. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que após elas subiam outras 7 vacas, pobres, e muito feias à vista, e magras de carne, nunca tais vi em toda a terra do Egito em feiura. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem consumido, nem se conhecia que as houvessem consumido, porque o seu parecer ainda era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu o disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é apenas um, o que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos,
o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias, que subiam após elas, são 7 anos, como também as 7 espigas vazias, queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E quanto ao sonho ser repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro ao seu pescoço. E fê-lo subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, a mãos cheias. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou na mesma. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia número. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todos os países, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havia, pois, fome sobre toda a terra, então abriu José todos os celeiros, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de toda a terra vinham ao Egito, a José, para comprar, porque a fome prevaleceu em toda a terra. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei para lá, e comprai-nos dali, para que vivamos, e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. A Jacó, porém, não enviou a Benjamim, irmão de José, com seus irmãos, porque dizia: Para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Assim entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José,
pois era o governador daquela terra. Ele era o que vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram, e inclinaram-se diante dele com o rosto em terra. E José viu a seus irmãos, e conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, e disse-lhes: Vós sois espias, para ver a nudez da terra viestes. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã, e eis que o mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que tome a vosso irmão, e vós ficareis presos, para que as vossas palavras sejam provadas, se a verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens retos, fique um de vós encarcerado na casa da vossa prisão, vós, porém, ide, levai trigo para a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço. Mas não ouvistes, e eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles, e chorou, depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou dentre eles a Simeão, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o dinheiro de cada um, pondo-o no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e assim se lhes fez. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E, abrindo um deles o seu saco, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo aqui no meu saco. Então pasmo-se-lhes o coração, e pasmaram-se, dizendo uns aos outros: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram a Jacó, seu pai, à terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra, mas dissemos-lhe: Somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que sois homens de retidão, deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me o vosso irmão mais novo, então conhecerei que não sois espias, mas homens de retidão, então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, derramando eles os seus sacos, eis que o fardo de cada um estava no seu saco, e viram os fardos, eles e seu pai, e temerão. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Vós me privastes de meus filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo: Podes matar os meus 2 filhos, se eu tu não tornar a trazer, entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo a ti. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. E a fome era rigorosa na terra.
E aconteceu que, quando acabaram de comer o trigo que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe falou, dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento, mas se não o enviares, não desceremos, pois aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhais ainda outro irmão? E disseram eles: Aquele homem nos perguntou expressamente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? E respondemos-lhe conforme estas palavras: Podíamos nós adivinhar que havia de dizer: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Enviaste o moço comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos, e não morramos, nós, tu, e nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu o não tornar a trazer a ti, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: Se é assim, fazei-o, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai a esse homem um presente, um pouco de bálsamo, e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas, e tomai dinheiro em dobro em vossas mãos, e o dinheiro que se tornou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele homem, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante daquele homem, para que vos solte a vosso outro irmão, e a Benjamim. E eu, se eu perder os filhos, os perderei. E os homens tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro em dobro nas suas mãos, como também a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens à casa, e mata vítimas, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e levou-os à casa de José. Então temerão aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e disseram: Por causa do dinheiro que da outra vez voltou em nossos sacos somos trazidos aqui, para que nos acometa e se lance sobre nós, e nos tome por servos, a nós e aos nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, e aconteceu que, chegando nós à estalagem, e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro chegou-me a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou aquele homem os varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, também deu ração aos seus jumentos. E prepararam o presente, antes que José viesse ao meio-dia, porque ouviram que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que estava em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele perguntou-lhes como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive ele? E eles disseram: Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, e prostraram-se. E ele levantou os olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes. Depois disse: Deus te tenha misericórdia, meu filho. E José se apressou, porque se movera o seu íntimo para com seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou o seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse: Ponde pão. E puseram-lhe à parte, e a eles à parte, e aos egípcios, que comiam com ele, à parte,
porquanto os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porque é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, e maravilharam-se aqueles varões entre si. E ordenou que lhes servissem porções de diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes tanto quanto qualquer das deles. E beberam, e alegraram-se com ele. Depois deu ordem José ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, ainda não estavam longe, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te, persegue a esses varões, e, alcançando-os, dize-lhes: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e em que também adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes estas mesmas palavras. E eles lhe disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro, que achamos na boca dos nossos sacos, te tornamos a trazer da terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morrerá, e ainda nós seremos servos do meu senhor. E ele disse: Agora também seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu servo, porém vós sereis inculpados. E apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando do maior, e acabando no menor, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: Que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu certamente adivinha? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? A Deus achou a iniquidade de teus servos, eis que somos servos do meu senhor, tanto nós, como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós subi em paz a vosso pai. Então Judá se chegou a ele, e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, falar uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai, ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, e seu irmão é morto, e só ficou ele de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo, para que ponha os meus olhos sobre ele. E dissemos a meu senhor: O moço não pode deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão menor não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós dissemos: Não podemos descer, se nosso irmão mais novo for conosco, então desceremos, porque não podemos ver a face daquele homem, sendo que o nosso irmão mais novo não está conosco. Então disse-nos teu servo: Meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não o tenho visto. E se tomardes também a este da minha face, e lhe suceder algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a sua alma, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com dor à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se eu tu não tornar a trazer, serei réu de crime para com meu pai todos os dias. Agora, pois,
fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim, peço-vos. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E farei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos, e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E esta fama ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José vieram, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais, e parti, ide à terra de Canaã, e tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. E a ti te é ordenado: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos meninos, e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. E não vos pese a vossa fazenda, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José lhes deu carros conforme a ordem de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos lhes deu roupas mudáveis, a Benjamim, porém, deu 300 dinheiros e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou conforme a isto: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E anunciaram-lhe, dizendo: José ainda vive, e ele também é governador em toda a terra do Egito, e o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, contando-lhe eles todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, o espírito de Jacó, seu pai, reviveram. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, eu irei, e o verei antes que morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos.
Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e os seus meninos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram ao Egito: Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coute e Merari. E os filhos de Judá: e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá, e Onã. Porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Issacar: Tola, e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Serede, e Elon, e Jalel. Estes são os filhos de Lia, que deu a Jacó em Padã Arã, com sua filha Diná, todas as almas de seus filhos e de suas filhas, 33. E os filhos de Gade: Zifion, e Rage, e Suni, e Isbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azer: Imina, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, irmã deles, e os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a Lia, sua filha, e deu estes a Jacó, a saber, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu, Manassés e Efraim. E os filhos de Benjamim: Belá, e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo, 14 almas. E os filhos de Dan: Rachim. E os filhos de Naphtali: Jazil, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a Raquel, sua filha, e deu estes a Jacó, ao todo, 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que procederam dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 66. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e vieram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel seu pai, a Gósen, e apresentou-se a ele, e lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos, e à casa de seu pai: Subirei, e farei saber a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo os seus rebanhos, e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então veio José, e fez saber a Faraó, e disse: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos, e com o seu gado, e com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 varões, e os apresentou a Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porquanto não há pasto para o gado que pertence a teus servos, porque a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen.
Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra fez habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que há entre eles homens valentes, põe-nos por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão por cavalos, e por rebanhos de ovelhas, e por manadas de vacas, e por jumentos, assim o sustentou de pão por todo aquele ano, por todo o seu gado. E acabando-se aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor já possui os rebanhos de gado, nada mais resta diante do meu senhor senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos perante os teus olhos, assim nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, da semente, para que vivamos, e não morramos, e a terra não se assole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade dos termos do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e comiam a sua porção que Faraó lhes dava, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó, aqui tendes semente, para que semeis a terra. E há de ser que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam os vossos filhos. E disseram eles: A vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que a 5ª parte se desse a Faraó, somente a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a seu filho José, e disse-lhe: Se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade, rogo-te que me não enterres no Egito. Mas quando eu dormir com meus pais, me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Eu farei conforme a tua palavra. E ele disse: Jura-me. E jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Se você foi abençoado com esse vídeo, curta, comente e compartilhe, faça sua parte, ajude a espalhar essa semente. Paz e salvação no nome do Senhor Jesus.